Você já sentiu que, quanto mais fala sobre a mudança que deseja, menos ela realmente acontece? Talvez você já tenha feito promessas públicas, anunciado novos hábitos nas redes sociais, compartilhado metas com amigos, mas no fundo, algo permanece estagnado, como se a verdadeira transformação escapasse por entre os dedos toda vez que ela é colocada à prova sob o olhar do outro. Carl Gustav Jung, mestre da psicologia profunda, afirmava: a verdadeira mudança não acontece diante do espelho social, mas nos bastidores silenciosos da alma. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma constatação poderosa. A alma não se transforma sob aplausos. Ela se reorganiza na solidão. Neste vídeo, não vamos falar sobre produtividade, listas de tarefas ou fórmulas mágicas de motivação. Vamos explorar o que Jung chamava de o caminho da individuação. Um processo de integração profunda da sombra, do inconsciente e da autenticidade. Então, antes de continuar, já curta este vídeo e inscreva-se no canal, assim você continua recebendo conteúdos como este. Agora prepare-se, vamos nos aprofundar e fazer a mudança acontecer de verdade. O silêncio da verdadeira transformação. No mundo em que vivemos, é comum associar mudança à performance. Dietas, novos hábitos, maratonas de leitura, meditações em grupo, declarações públicas de superação. Mas, e segundo Jung, isso é apenas a superfície. A mudança real é um ato invisível. É um pacto silencioso entre você e sua alma. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Essa frase, muitas vezes atribuída a Jung, nos aponta um paradoxo essencial. Não é o esforço performático que nos transforma, mas a disposição íntima de escutar o que está gritando por dentro, em silêncio. Jung observava, em seus anos de clínica, que os pacientes que mais mudavam não eram os que mais falavam sobre seus planos. Eram os que, ao se sentarem em sua frente, vinham com os olhos inquietos, mas a boca comedida. Não buscavam impressionar com conquistas. Queriam compreender por que, apesar de todas as tentativas externas, algo dentro ainda estava quebrado. E aqui está o ponto. Toda transformação profunda começa com um ato de honestidade radical. Reconhecer que algo precisa mudar, mas sem tornar isso um espetáculo. A neurociência contemporânea confirma: quando anunciamos metas publicamente, o cérebro libera dopamina, a mesma sensação de recompensa obtida ao conquistar algo. Só que, nesse caso, a conquista não aconteceu. A simples verbalização cria uma ilusão de progresso. E é aí que a essência e a força se perdem. O silêncio, então, não é ausência de movimento. É maturação. É alquimia interior. É o tempo em que a semente rompe a casca no escuro da terra, antes de brotar a luz. Jung via esse silêncio como um ritual iniciático. É quando deixamos de agir para sermos vistos e começamos a agir porque algo dentro de nós exige transformação. É nesse estágio que a alma começa a se reorganizar. Você já sentiu a necessidade de mudar silenciosamente? Já experimentou fazer uma promessa apenas para si, sem contar a ninguém? O que aconteceu? A jornada que se inicia no silêncio continua no escuro, mas termina com a luz da autenticidade. A ilusão da mudança externa. Vivemos em uma época em que a transformação virou espetáculo. A promessa é sedutora. Arrume sua rotina, leia 10 páginas por dia, organize sua casa, e sua vida será transformada. Mas Carl Jung nos alertava que essa mudança, quando começa de fora para dentro, quase sempre é uma ilusão. Você pode comprar um novo caderno, mudar sua alimentação, iniciar uma rotina matinal inspirada em CEOs. Mas se o seu mundo interno continua desorganizado, se o inconsciente segue ignorado, essas tentativas externas serão como pintar uma casa em ruínas, bonita por fora, instável por dentro. A ciência do comportamento mostra que hábitos consistentes só se sustentam quando estão alinhados com uma identidade interna sólida. Ou seja, não adianta tentar ser disciplinado se, inconscientemente,
você se percebe como alguém que sempre falha. Jung enxergava esse movimento como um desvio do real trabalho. O paciente que chegava querendo dicas de produtividade geralmente escondia uma dor mais profunda. O medo do fracasso, o sentimento de inadequação, a vergonha da própria história. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Essa frase é um chamado radical. Ela nos convida a inverter o foco, sair do palco do desempenho social e entrar no palco interno da alma. A ilusão da mudança externa é também um disfarce para evitar o enfrentamento com a sombra. É mais fácil organizar a estante do que lidar com a culpa. É mais fácil iniciar um novo projeto do que encarar o medo do abandono. É mais seguro falar sobre metas do que admitir que estamos perdidos. Uma verdade dura. Muitas das mudanças que buscamos são tentativas de controlar o caos externo porque temos medo de encarar o caos interno. Mas o paradoxo é inevitável. Só ao acolher o caos interno, conseguimos colocar ordem do lado de fora. Exercício prático de autoobservação. Escolha um hábito que você tenta estabelecer há tempos. Pode ser acordar cedo, parar de procrastinar, comer melhor. Agora pergunte: que parte de mim resiste a isso? E mais profundamente, que dor antiga pode estar associada a essa resistência? A resposta, se vier do silêncio honesto, pode ser o início da verdadeira reorganização. A sombra, o portal para a verdadeira cura. Há uma parte de você que você finge que não existe. Uma parte que você esconde dos outros, mas principalmente de si mesmo. É nela que habita sua raiva mal compreendida, seu orgulho silencioso, sua fragilidade negada, sua sexualidade reprimida, sua agressividade instintiva, seus desejos mais intensos e suas potências mais negligenciadas. Carl Jung chamou isso de a sombra. A sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo, mas que ainda assim está presente em seu comportamento. Essa definição simples contém um universo, porque, ao contrário do que pensamos, a sombra não é um defeito. Ela é uma parte legítima de quem somos. O problema é que aprendemos a rejeitá-la desde a infância. Fomos moldados para sermos bons, aceitáveis, agradáveis. E tudo aquilo que foi julgado como feio, indesejável, vergonhoso, foi empurrado para o porão da psique. Só que o que vai para o porão não desaparece, apodrece. E então se manifesta como irritação sem motivo, culpa constante, ressentimento silencioso, sabotagens inexplicáveis. Jung observou que aquilo que mais nos irrita nos outros é, muitas vezes, um espelho daquilo que não aceitamos em nós. O arrogante que te incomoda pode estar espelhando uma grandeza sua que você teme assumir. A pessoa preguiçosa que você despreza pode revelar seu cansaço crônico que você se recusa a honrar. Mas aqui está a chave. A sombra não é apenas escuridão. Ela também contém luz não aceita. Jung chamava isso de o ouro na sombra. Talvez você tenha reprimido sua espontaneidade porque cresceu em um ambiente rígido. Talvez tenha sufocado sua sensibilidade porque ela foi ridicularizada. Talvez sua raiva contenha sua força. Talvez sua vaidade esconda seu desejo de ser reconhecido com dignidade. O trabalho com a sombra é o portal para a verdadeira cura, porque é nele que deixamos de ser personagens e começamos a ser inteiros. Não se trata de dar vazão a todos os impulsos, mas de reconhecê-los, acolhê-los e canalizá-los com maturidade. Tornar-se consciente da sombra é uma obra-prima da educação moral. Porque ao fazer isso, deixamos de projetar no mundo nossas guerras internas e começamos a habitar nossa humanidade por completo. Pergunta de reflexão profunda. O que você mais critica nas pessoas ao seu redor? E se isso for, na verdade, um aspecto seu que clama por reconhecimento? O portal está aberto, mas atravessá-lo exige coragem. Não para se tornar alguém pior, mas para finalmente se tornar inteiro. O ouro oculto na sombra. Ao olharmos para a sombra, é comum que o medo venha primeiro. Medo de descobrir algo que nos torne menos amáveis,
menos espirituais, menos bons. Mas Jung, com sua ousadia poética, nos presenteou com uma visão revolucionária. A sombra não é apenas um depósito de traumas. Ela é também um cofre de tesouros esquecidos. Você encontrará o ouro onde menos quiser procurar. Na sombra estão, sim, os aspectos que a sociedade, sua família ou sua religião condenaram. Mas também estão ali seus maiores dons, suprimidos por medo de julgamento, rejeição ou punição. Imagine a raiva, esse impulso tão reprimido. Na sua essência, ela é energia de proteção, força vital, capacidade de estabelecer limites. Quando reconhecida e canalizada, torna-se coragem. Ou pense na vaidade, muitas vezes rejeitada como superficialidade. Mas, se bem integrada, ela revela autoestima, cuidado próprio, amor pela beleza. Jung observou que a sombra guarda exatamente aquilo que precisamos para completar nossa personalidade. É como um baú escondido com ferramentas que negamos por acreditar que não combinam com a nossa imagem idealizada. O que você sempre disse que não é o tipo de pessoa que faz. Eu não sou alguém que fala em público. Eu nunca me colocaria como líder. Eu sou muito racional para acreditar em intuição. Essas frases, quando vêm com julgamento, muitas vezes revelam partes suas que foram sufocadas e que poderiam libertar o seu potencial mais autêntico. Jung via a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, como a união de opostos. Ser gentil, mas saber ser firme. Ser sensível, mas também determinado. Ser disciplinado, mas manter a espontaneidade. Esse é o paradoxo da alma. Somos luz e sombra, força e fragilidade, razão e instinto. Exercício simbólico. Pegue uma folha de papel e escreva 3 qualidades que você admira nos outros, mas sente que não possui. Agora pergunte-se: será que essa força está na minha sombra, esperando permissão para emergir? Essa pergunta, feita em silêncio, pode abrir um campo de transformação mais profundo do que qualquer afirmação positiva, porque, no fim das contas, o ouro que você busca no mundo talvez esteja trancado dentro de você, e a chave é a sombra. A autossabotagem, a voz do inconsciente. Quantas vezes você já esteve a um passo de conquistar algo importante e, de repente, por algum motivo inexplicável, tudo desmoronou? Você procrastina um projeto essencial, chega atrasado a uma reunião decisiva, fala algo impulsivamente e destrói um relacionamento. Ou simplesmente perde o interesse exatamente quando as coisas começam a dar certo. Para a mente racional, isso parece azar, distração ou falta de disciplina. Mas para Carl Jung, essas rupturas não são acidentes. Elas são mensagens. São a voz do inconsciente tentando se fazer ouvir, da única forma que aprendeu, sabotando seus planos conscientes. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Esse é o coração da autossabotagem. Você quer avançar, mas uma parte reprimida teme o sucesso. Você quer se destacar, mas há um condicionamento antigo dizendo que não é seguro brilhar. Você quer amar, mas carrega feridas que associam amor à dor. Então, sem perceber, você se sabota. Não por burrice, não por preguiça, mas porque há uma parte sua que ainda acredita que se proteger é mais importante do que crescer. Imagine uma criança que aprendeu que chorar era sinal de fraqueza. Ela cresceu, virou adulta, mas essa parte emocional ficou congelada no tempo, vivendo em você. E toda vez que algo ameaça tocar essa ferida, mesmo que positivamente, ela puxa o freio de mão. Jung viu isso acontecer com inúmeros pacientes, pessoas que inconscientemente sabotavam empregos, relacionamentos, oportunidades, porque suas sombras estavam gritando por atenção. E o mais impressionante, muitas dessas sabotagens vinham na forma de sintomas físicos: ansiedade, insônia, crises de pânico, doenças psicossomáticas, quedas inexplicáveis, acidentes recorrentes. O corpo fala quando a alma é ignorada. A solução não é lutar com mais força, é fazer o que Jung propunha: ouvir.
criar um espaço interno onde essas partes possam ser reconhecidas e reintegradas. Exercício prático e simbólico. Pense em uma meta que você deseja alcançar há muito tempo e nunca conseguiu. Agora pergunte: que parte de mim não quer isso? Escreva a resposta, mesmo que pareça absurda. Você pode descobrir uma criança interna que tem medo de crescer, ou uma parte que acredita que não merece mais do que já tem. A autossabotagem é um pedido de escuta. Quando escutamos, ela se dissolve. Técnicas junguianas de autoobservação e integração. Autoconhecimento não é apenas refletir sobre si. É criar um espaço interno de observação viva, curiosa e não julgadora. Jung sabia que o inconsciente não se revela à força. Ele precisa de atenção delicada, como um animal selvagem que só se aproxima quando sente confiança. A base de tudo é a autoobservação compassiva, não para se corrigir, mas para se entender. Vamos explorar agora as principais práticas propostas por Jung para acessar e integrar o inconsciente. 1. O Diário da Sombra. Reserve 5 a 10 minutos por dia para registrar. O que te irritou profundamente hoje? O que você quis fazer, mas se proibiu? Que comportamento alheio despertou julgamento? Objetivo: identificar padrões e projeções. Não para se condenar, mas para iluminar o que ainda opera nas sombras. 2. Amplificação de emoções. Pegue uma emoção que se repetiu durante a semana, como inadequação, raiva ou vergonha. Agora pergunte: quando isso começou? Em quais momentos da minha vida essa emoção apareceu? Como ela se manifesta no meu corpo? Jung chamava isso de amplificação simbólica. É o mergulho nas raízes da emoção, não apenas sua superfície. 3. Observação dos sonhos. Jung acreditava que os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Mantenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote tudo o que lembrar, mesmo fragmentos, sensações, imagens desconexas. Em seguida pergunte: qual é o clima emocional do sonho? Quem eram os personagens? O que essas imagens significam para mim e não para um dicionário de símbolos? Exemplo: sonhar com uma ponte pode não significar transição em um livro, mas pode representar para você a infância, ou uma viagem, ou medo de altura. 4. Diálogo interno. Quando perceber uma parte interna que sabota, critica ou teme, experimente estabelecer uma conversa com ela. Literalmente. Quem é você? O que está tentando proteger? Como posso te ouvir sem me autodestruir? Essa prática transforma conflitos psíquicos em reconciliações internas. É o início de uma verdadeira diplomacia emocional. 5. Atenção às projeções. Sempre que você sentir uma emoção intensa, raiva, inveja, desdém, pergunte: isso diz mais sobre mim ou sobre o outro? Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. A irritação é uma bússola. Ela aponta para algo dentro de você que precisa ser visto. Ritual de fechamento prático. Escolha uma dessas técnicas e pratique por 7 dias. Não espere resultados imediatos. Trate-se como um cientista estudando o ser mais complexo do universo, você mesmo. A chave é a continuidade e o silêncio. É ali, no sutil, que o inconsciente começa a confiar em você. Sincronicidade e o chamado da alma. Você já viveu um momento em que o universo pareceu sussurrar diretamente para você? Talvez estivesse refletindo sobre uma grande decisão, e uma música, um livro ou uma conversa aleatória trouxe exatamente a resposta que você precisava. Ou pensou em alguém que não via há anos, e essa pessoa te mandou uma mensagem inesperada. Carl Jung chamou esses eventos de sincronicidades, coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade lógica, mas que carregam um impacto simbólico profundo. Sincronicidade é o encontro entre um estado interno significativo e um evento externo aparentemente acidental. Diferente da superstição ou da busca cega por sinais, a sincronicidade é um fenômeno psicológico e espiritual. Ela acontece quando você começa a viver em alinhamento com sua verdade interior.
Jung percebeu que, quanto mais seus pacientes se aproximavam da individuação, do encontro com seu verdadeiro self, mais sincronicidades aconteciam. É como se o mundo externo começasse a responder à nova vibração interna. E aqui está o ponto crucial. As sincronicidades não são mágicas porque escapam da lógica. São mágicas porque revelam a profunda conexão entre o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Quando você começa a escutar seus sonhos, acolher sua sombra e integrar partes rejeitadas de si mesmo, algo muda no campo ao seu redor. Você começa a notar padrões. Coincidências ganham significado. A vida deixa de ser apenas aleatória e passa a ser simbólica. Isso não é passividade, nem espera mística. É ação silenciosa com escuta profunda. É você decidir mudar em silêncio e o mundo responder em símbolos. Exercício simbólico final. Comece um diário de sincronicidades. Anote toda coincidência que te causa um impacto emocional ou simbólico. Não tente forçar interpretações. Apenas registre. Com o tempo, padrões vão surgir, e sua alma começará a te guiar por caminhos que a mente nunca imaginaria. O convite à transformação silenciosa. Carl Jung não nos ensinou a ser perfeitos. Ele nos ensinou a ser inteiros. E ser inteiro é um ato de coragem. Uma decisão silenciosa de parar de fugir de si mesmo. Você não precisa publicar sua mudança. Não precisa de aprovação, palmas ou curtidas. Só precisa de um caderno alguns minutos por dia e a disposição de olhar para dentro. Lembre-se, a verdadeira transformação acontece sem testemunhas. Mas seus frutos, autenticidade, presença, leveza, verdade, serão visíveis para todos que cruzarem o seu caminho. A individuação não é sobre se tornar alguém novo. É sobre remover tudo o que te ensinaram a ser. E, finalmente, se tornar quem você sempre foi. Se esse conteúdo tocou algo em você, deixe seu comentário com a frase: "Minha transformação começa em silêncio". Compartilhe com alguém que também está pronto para essa jornada profunda. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais em sonhos, arquétipos e o processo da individuação, com base na psicologia de Carl Jung. A sombra que você acolhe se transforma em luz.